Boa noite, queridos casais e irmãos em Cristo. A paz de Jesus e o amor de Maria. Para quem ainda não nos conhece, somos Eliane e Vitor, e estamos na missão de casal responsável do setor. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live sobre orientação específica. Hoje será para casal piloto, a qual não substitui a formação específica, que deve acontecer de forma presencial, mas que, ainda diante do momento em que estamos vivenciando os cuidados contra a Covid-19, foi a forma encontrada de passarmos algumas orientações sobre cada missão assumida no movimento, a fim de ajudar e esclarecer alguns pontos. E aos casais que ainda não assumiram a missão em questão, eles obterão conhecimento de forma geral do que vem a ser as suas atribuições. Hoje temos um casal convidado do setor E, Soledade e Edmilson, que deram seu sim com muito amor e carinho para Deus em primeiro lugar e depois ao setor C, nos agraciando com a realização dessa live. Agradecemos a Deus pelo dom de suas vidas. Querido casal, sejam bem-vindos. Vamos agora pedir a presença do Espírito Santo em meio a nós, para que nos ilumine no acompanhamento dessas breves, mas importantes orientações e assimilações de novos conhecimentos acerca de cada uma dessas missões dentro do movimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa orientação específica para todos. Olá, somos o casal Soledade e Edmilson, somos da província Leste, região Rio 3, setor E, equipe 01, Nossa Senhora da Paz. Gostaríamos de, antes de iniciarmos a nossa atividade, convidar a todos para rezarmos o oração do Espírito Santo das equipes de Nossa Senhora. Espírito Santo, vós sois o alento do Pai e do Filho, na plenitude da eternidade. Vós nos fostes enviado por Jesus para nos fazer compreender o que ele nos diz e nos conduzir à verdade completa. Vós sois para nós sopro de vida, sopro criador, sopro santificador. Vós sois quem renova todas as coisas. Vos pedimos humildemente que nos deixe vir, que habiteis em cada um de nós, em cada um de nossos lares, em cada uma de nossas equipes, para que possamos viver o sacramento do matrimônio como lugar de amor, um projeto de felicidade e um caminho para a santidade. Amém. Gostaria também de agradecer ao convite do setor C e, em especial, o casal Eliane e Vitor. Casal responsável do setor C. Setor C. Aí eu queria. Somos casados há 24 anos, temos 3 filhos e estamos no movimento há 9 anos. Queremos dar destaque aos livros que nós utilizamos para a organização desse material. Sabemos que para todo equipista é importante que tenham esses materiais e que revisitem esses materiais a partir da nossa apresentação. Objetivos específicos.
Refletir sobre a missão e o espírito do casal piloto. Apresentar os conceitos gerais da pedagogia e da organização da pilotagem. Refletir e assimilar os conceitos fundamentais da pilotagem e da ligação ao movimento. Bom, a pilotagem ela foi instituída a partir da segunda inspiração, um documento construído pelo Padre Cafarel no Encontro Internacional de Lourdes em Fátima, que garantia, nesse documento, a base comum para todo o movimento. A coletânea inicial dos documentos da pilotagem eram chamados de Reunidos em Nome de Cristo, ou Cadernos Verdes, comumente falado pelos equipistas. Eram 16 cadernos com 3 partes. O tema 1 era tema de reflexão e troca de ideias, crer e viver. E o terceiro tema, a descoberta das equipes de Nossa Senhora. Objetivos da pilotagem: transmitir aos casais, independentemente de sua maior ou menor caminhada espiritual, e ao sacerdote, conselheiro espiritual, os conhecimentos básicos sobre a proposta da vida do movimento das equipes de Nossa Senhora, seu método e sua história. Bom, temos 3 tipos de pilotagem. A pilotagem de equipes novas, de novos integrantes ao movimento, oriundos da experiência comunitária. A pilotagem paralela, quando nós inserimos casais novos em uma equipe já formada, ou por algum motivo perdeu algum de seus casais de origem, e a partir desta orientação deve seguir o mesmo conteúdo e a metodologia da pilotagem normal, e pode ser feita pelo casal responsável de equipe, pelo casal ligação ou outro casal apto para exercer esse serviço, conforme indicação e acompanhamento do casal responsável de setor. Já na repilotagem, é recomendável pelo movimento que as equipes que já têm uma caminhada e que recebam novos casais façam todos a repilotagem, como forma para acolher esses casais novos, né, reciclar todos os demais. E deve ser aplicada também às equipes que necessitem de reciclagem, segundo o discernimento do casal responsável de setor. Trago aqui a carta mensal 515, é importante que a gente acompanhe e faça a leitura das mesmas. Ela traz, nesse encarte da carta mensal, um aspecto importante falando da pilotagem, do encontro das equipes novas e estudo dos estatutos. Sendo a pilotagem a primeira formação comum que os casais recebem no conjunto do movimento, ela tem que primar pela fidelidade ao carisma das equipes de Nossa Senhora. O carisma das equipes está intimamente relacionado à espiritualidade conjugal e à mística das equipes de Nossa Senhora, que está relacionada a Reunidos em Nome de Cristo, ajuda mútua e testemunho. Essa temática já foi discutida num evento anterior do próprio setor C. Desta forma, os casais que se agrupam para se iniciarem na espiritualidade, muito longe de procurarem a maneira de se evadirem do mundo, esforçam-se por aprender como, a exemplo de Cristo, servirão a Deus em toda a sua vida e em pleno mundo. Padre Henrique Cafarel. Padre Henrique Cafarel, Bom, agora vamos falar um pouquinho da missão e do espírito do casal piloto. A missão. O chamado de Cristo para servi-lo numa tarefa de evangelização. Até destacamos em amarelo para que vocês possam ver que é de uma formação de uma comunidade de discípulos que, na verdade, nós serviremos a partir de então numa comunidade de seguidores animados pela mesma fé e unidos pelo mesmo compromisso de criar condições para que casais e as famílias vivam de uma maneira verdadeiramente cristã. Missão do casal piloto: dimensão espiritual, dimensão humana, dimensão para com o movimento.
Na dimensão espiritual, o casal piloto, ele recebeu do Senhor um apelo à responsabilidade e ao serviço. E é um apelo a viver, nesta ocasião, uma maior dimensão de amor para com os casais que lhes são confiados, para empreender um percurso espiritual em casal e de equipe. Do mesmo contexto, temos também a dimensão humana, que o casal piloto deve assumir a responsabilidade humana que exige pôr-se à escuta do outro, com atenção e paciência, aceitando as pessoas tal como são, para os ajudar a caminhar humana e espiritualmente. Dimensão para com o movimento. O casal piloto deve apresentar o movimento na grandeza real do dom recebido do Senhor, o carisma das equipes de Nossa Senhora, mas também na humildade dos casais que dele fazem parte. Deve transmitir o espírito e o método das equipes de Nossa Senhora, promovendo a integração da equipe no movimento. A vocação do casal piloto. A vocação tem relação com a possibilidade de ajudar outros casais em sua vivência comunitária na fé, de modo que a sua espiritualidade esteja profundamente vinculada à Igreja e ao mundo. O espírito do casal piloto. Todas as opções devem ser pensadas em casal, diante de Deus, em espírito de oração. O casal piloto não se apresenta como modelo a imitar, mas como simples testemunha das vantagens do método das equipes de Nossa Senhora, no caminho da vida em Cristo. O casal piloto não se põe no centro das atenções, mas esforça-se para que a equipe tenha a sua identidade própria, respeitando o método das equipes de Nossa Senhora. O casal piloto apresenta-se como expressão das equipes de Nossa Senhora e trabalha de modo que a equipe se integre gradualmente no movimento e na igreja, com generosidade e criatividade. A pilotagem do conselheiro espiritual. Fazer compreender o papel do conselheiro espiritual na equipe, refletir sobre a complementariedade dos dois sacramentos, matrimônio e ordem. Atitudes do casal piloto. São duas as principais. Primeiro, a crença e a convicção firmes de que se reúnem em nome de Cristo para percorrerem um intenso caminho de conversão e busca de santidade. E um testemunho da vivência da espiritualidade conjugal, o auxílio mútuo, a correção fraterna e como benefícios recebidos devem ser revertidos em favor de toda a igreja. Quais são os papéis do piloto perante ao grupo? Primeiro, ele é autônomo para discernir o essencial daquilo que é realmente acidental. Ele trazer à tona a essência que o grupo traz, enquanto discussão. O segundo aspecto é saber escutar e ter a mente sempre aberta às indagações e necessidades do grupo, trazendo um clima de partilha, de liberdade e confiança dentro da equipe. Um terceiro aspecto seria a sensibilidade e bom senso, para que possa harmonizar os vários interesses das comunidades de casais. Um quarto e essencial seria não monopolizar a reunião, e muito menos querer ser um professor. E por último, conhecer a fundo o movimento. Requisitos para ser casal piloto. Simples. Vontade para aprender, conhecer o movimento e amar o movimento. Formamos equipe porque queremos ser em todo lugar onde vivemos, prédio, quarteirão, parentela, paróquia, operários de unidade e que temos de fazer o aprendizado dessa unidade com casais amigos e ser sustentados por eles nosso esforço. Padre Cafarel, na Carta Mensal de 1961. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia da pilotagem. Critérios para a pilotagem. Grupos de 5 a 7 casais que se propõem a serem fiéis ao projeto de Deus
para o seu matrimônio, pela vivência da espiritualidade conjugal. O ponto comum a todos os casais em pilotagem é a sua falta de conhecimento do movimento e sua maneira de formação. Bom, os aspectos ainda relacionados à pedagogia da pilotagem é destacar que o trabalho, a pedagogia, traz um método indutivo que traz o contexto da motivação e da experiência conjunta. Então, é muito importante que as experiências e os testemunhos sejam colocados para que seja movimentado todos os aspectos relacionados à pedagogia. Nesse contexto, o casal piloto ele tem por obrigação fazer com que a equipe descubra as riquezas e os valores do sacramento do matrimônio, assim como fazer que ele cultive a escuta recíproca. Também fazer que cultive o espírito de oração, cultivar o diálogo em casal, cultivar a solidariedade e a amizade e respeitar continuamente o ritmo de cada casal e da equipe. Esses são os principais meios de aperfeiçoamento. Tá? A experiência comunitária, que é prévia à realização da pilotagem, a reunião de informação, a própria pilotagem, a reunião de equipe, as orientações de vida, os pontos concretos de esforço, a ligação, os encontros proporcionados pela região e pelo setor, e sessões de formação e a carta mensal. Esta formação é uma busca pessoal, conjugal e comunitária, vivenciada na frequência aos sacramentos e, mais especificamente, à Eucaristia, numa progressiva abertura à oração, na escuta da palavra de Deus e até a leitura dos sinais dos tempos. Atitudes para o aperfeiçoamento espiritual. Despertar e desenvolver na vida dos casais a vivência das 3 atitudes. Procura assídua da vontade de Deus, capacidade de viver na verdade, experiência de encontro e de comunhão. Bom, esses são os meios para o aperfeiçoamento espiritual, considerando que já entendemos que utilizamos um método indutivo para a metodologia das equipes de Nossa Senhora. Para as orientações de vida que têm relação com o amor que Cristo nos veio trazer, temos que aprender a ajudar em si para progredir no amor de Cristo e no amor ao próximo. Frequentar regularmente a palavra de Deus e se esforçar para vivê-la o melhor possa. E dar à sua vida um lugar importante à oração. No contexto da vida de equipe, a participação nas reuniões mensais, utilizando os seus 5 momentos, refeição, oração, partilha, pôr em comum, que é a coparticipação, e a troca de ideias de tema de estudo. E dar o testemunho dos diferentes pontos concretos de esforço durante a partilha. Isso é um reconhecimento da mística do movimento. E os pontos concretos de esforço é levar os casais à conscientização de que esses pontos não são coisas a serem cumpridas, mas são pontos a serem vividos. Meios para o aperfeiçoamento espiritual. Continuando. A pilotagem é o período em que é plantado o desejo de transformar o grupo em comunidade eclesial, partilhando o carisma das equipes Nossa Senhora como um modo de ser verdadeiramente igreja, a serviço da construção do reino de Deus. A equipe é um organismo vivo, dinâmico, habitado pelo Espírito de Deus e que cresce conforme a sua abertura e disponibilidade a esse mesmo Espírito e o esforço de cada um. As equipes não são uma sequência de reuniões, mas uma forma comunitária de se viver, em que a reunião de equipe é o ponto mais alto, né? Tendo aprendido o espírito das equipes, não terão dificuldade em consentir com sua disciplina. Padre Cafarré. Dando continuidade, vamos mostrar agora, finalizando, o último tópico, a organização da pilotagem e a ligação
ao movimento. Precisamos entender que temos uma reunião prévia, e nessa reunião prévia existem aspectos importantes a considerar. Primeiro, contactar o setor para saber quais são os casais que vão constituir a equipe. Segundo, fixar uma data e um lugar da primeira reunião, que é a casa do casal piloto, contatando todos os casais. Nós consideramos essa uma reunião zero. Escolher e convidar com o casal setor e o sacerdote conselheiro espiritual para o encontro de informação, para transmitir o carisma, a mística e o método das equipes de Nossa Senhora, indicando, a partir daí, o papel na equipe e, se isso se for, na primeira experiência, né? E requisitar a documentação necessária, fichas, fascículos da pilotagem, vem-segue, estatutos, etc. A primeira reunião. Procurar fazer a sequência de uma reunião mensal. Dar muita atenção ao acolhimento e à simplicidade da refeição, que deve marcar o início da reunião. Fazer uma oração simples, partilhada por todos. Fazer uma apresentação de todos os participantes no pôr em comum e, se necessário, uma apresentação geral do movimento e, em especial, das partes da reunião da equipe. Preencher ou revisar as fichas para enviar ao setor, se ainda não foi feito. Fixar a data da próxima reunião mensal, primeiro fascículo do Vem-Segue-me, e indicar o casal que irá receber os outros na sua casa. Esse casal será o animador da próxima reunião. Fixar com ele a data da reunião preparatória. Entregar a documentação necessária, fascículo número 1 do Vem-Segue-me, com uma explicação curta sobre a sua estrutura e sobre o trabalho a fazer durante o mês. Bom, o fascículo, como já comentamos, ele tem estruturado em temas e complementos estruturados nessas 10 reuniões. A primeira reunião, ela tem como tema a comunidade, que fala da mística, e como complemento ele traz a origem das equipes de Nossa Senhora. No tópico, na segunda reunião, tópico 2, na segunda unidade, trata-se da espiritualidade conjugal, que destaca-se o carisma, e, como complemento, traz uma estruturação sobre o propósito das equipes de Nossa Senhora. Na terceira reunião, são as atitudes de vida, como anexo, como complemento à sua expansão e estatutos. Na quarta reunião, orientações de vida, e vai tratar no complemento a equipe de Nossa Senhora no Brasil. Na quinta reunião, a vida de equipe, e como complemento, por que formar equipe. Na sexta reunião, os pontos concretos de esforço, e como complemento, a hospitalidade e a contribuição. Na sétima reunião, trataremos da partilha, que também, como aspecto do complemento, traz a coparticipação e a caridade fraterna. Na oitava reunião, atitudes de vida, partilha e pontos concretos de esforço. E como complemento, momentos da reunião de equipe. Na nona reunião, traremos a responsabilidade do movimento das equipes de Nossa Senhora. E como complemento, a estrutura das equipes, porque a presença do sacerdote conselheiro espiritual na equipe. E na décima, o tema de unidade é missão e engajamento, e como complemento traz a segunda inspiração do Padre Cafarel. Bom, o encontro das equipes novas. Por que a gente está destacando esse aspecto? Porque a partir da pilotagem, os casais eles são encaminhados para este encontro, que marca o início da participação, conhecimento desse casal ao final da pilotagem e a sua experiência de pertença ao movimento. Então, é o fim do percurso de iniciação ao movimento, partilhando, recapitulando em casal e em casais, as descobertas feitas ao longo da pilotagem, nas reuniões de equipe, dentro dessa metodologia própria das equipes de Nossa Senhora. Tema de estudo. Nós temos os 3 livros. O primeiro é o Vem-Segue-me, o segundo é Reunião de Equipe, e o terceiro é Casamento, Sacramento do Dia a Dia.
só para recapitular, né, porque já tínhamos apresentado essa lâmina. Aqui é para mostrar um pouquinho onde se situa a pilotagem, né, que compõe na parte verde o aspecto da formação inicial. Tá? Ele começa com experiência comunitária, com as reuniões de informação, ele é apresentado ao estatuto, depois ele vai para a pilotagem com o Vem e Segue-me e depois encontro das equipes novas. A partir daí, ele vai para o segundo tema, que é o tema reunião de equipe, como foi mostrado pelo Edmilson, e o terceiro tema, casamento e sacramento do dia a dia. A partir daí, ele já passa a integrar as equipes com o tema de estudo daquele ano. Então, ele vai passar a participar de formações permanentes e formações específicas, e dependendo de cada nível, que ele vai estar dentro da sua equipe de base. Tá? Mas dentro da sua equipe de base, ele vai passar pelo pré-EACRE, o EACRE, o pós-EACRE, né, e o tema do ano. Tá? A pilotagem e a ligação ao movimento. O casal piloto deve dar a conhecer o conceito de ligação. A importância da ligação para o funcionamento de uma equipe. O casal piloto deve preparar a equipe para a integração no movimento, apresentando a sua organização geral, em especial o setor com o seu casal ligação. O casal piloto deve conhecer qual é o seu papel na ligação da equipe em pilotagem ao movimento. Equipe, setor, equipe, essa via de mão dupla. Bom, é fundamental que todos nós, como responsáveis pelo movimento das equipes de Nossa Senhora no Brasil, procuremos colocar sempre com o nosso entusiasmo e na medida de nossas possibilidades, sem, contudo, colocar em risco a unidade e fidelidade ao seu carisma fundador e sua mística. Esse é um documento da equipe de coordenação interregional na Páscoa de 99. E queremos destacar que foi apresentado em Fátima, no encontro de 2018, o documento Vocação e Missão, que traz de volta os princípios do estudo do discurso de Chantilly. Voltar à fonte, porque por vezes a fonte está assoreada e a fonte que se chama carisma fundador. Ter em conta as necessidades e os valores da época em que vivemos. Discernir uma perspectiva, a direção em que é necessário convidar o movimento a progredir, sempre vinculado ao carisma fundador. Ele frisava que a noção de fidelidade ao carisma fundador é de importância capital, mas que é preciso não confundir ser fiel a ser passivo. Não se entra numa equipe para isolar-se com alguns eleitos, mas para aprender a doar-se a todos. Padre Cafarel, no livro Um Homem Arrebatado por Deus. Muito obrigada. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Olá, estamos de volta. Agradecemos de todo o coração ao casal Soledade e Edmilson, que com muito carinho nos proporcionaram essas orientações de casal piloto. E também queremos agradecer aos casais participantes que de coração aberto receberam essas orientações. Agora vamos encerrar com o Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos.